Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Nós não projetamos o texto no telão, para você sempre trazer consigo a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estás vendo todas essas coisas? Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor, e meu desejo é que ela se aplique à sua vida, ao seu caminhar, não seja apenas um texto frio, histórico, mas que ganhe materialidade nas suas ações concretas. Olha, agora em 2016, eu estou comemorando 30 anos como profissional da ciência da computação. E durante todo esse tempo eu passei, em média, de 8 a 12 horas por dia lidando com máquinas, construindo programas e implantando sistemas em muitas empresas, todo o Brasil. E das muitas coisas que eu aprendi, ao menos duas eu posso, assim, transplantar da vida empresarial, do segmento de tecnologia, para a vida cotidiana. A primeira, quem melhor definiu, foi Alan Turing, cientista da computação britânico, que afirmou o seguinte: frequentemente as máquinas me surpreendem. E a segunda coisa vem do professor do MIT, criador do processo de reengenharia moderna, o americano Michael Hammer, que chegou à conclusão, depois de uma passageira ilusão, que não existe sistema perfeito. E se você trabalha com Windows, da Microsoft, você certamente sabe disso, e essa explicação fica mais fácil de você entender, porque os programas travam, os programas dão erro, eles param de funcionar, dá tela azul e frustra a gente nos momentos mais impróprios possíveis. Eu sei que, se tratando de sistemas, que há certos erros que a gente pode conviver com eles. Mas existem algumas situações, sobretudo aquelas que são ligadas à estrutura e que nós chamamos de arquitetura da aplicação, onde não há nenhum tipo de alternativa. Não existe remendo, não existe conserto, é preciso, na verdade, abandonar aquele modelo concebido e reinicializar tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa com toda clareza essa manhã. Jesus não veio criar um sistema religioso, o cristianismo, com suas regras, com seus ritos, com suas confissões, com suas liturgias, com os seus dogmas, com as suas doutrinas. Jesus veio propor uma nova forma de viver. Na verdade, a única que é possível. E veio nos reconciliar com Deus, para que também fosse possível eu e você vivermos em paz com os nossos semelhantes. O que vai para além disso, a história nos mostra. E dependendo do seu olhar, dependendo de como você percebe, como você discerne os fatos, como você observa a existência, a lente que você usa, você pode viver liberto da religião, ou você pode viver escravizado a ela, ainda que ela seja o próprio cristianismo.
Sim, o cristianismo é uma ideologia religiosa baseada numa série de recortes seletivos dos ensinos de Jesus no Evangelho. Cristianismo é uma religião criada por Constantino, século IV, que teve como objetivo se aliar ao Império Romano e se constituir por meio de conchavos, de dogmas, de confissões, da criação de santos, aliado a um poderoso sistema de manutenção da opressão e da hegemonia ditatorial no final da Idade Antiga e no início da Idade Média, para satisfazer as vontades e os caprichos dos homens que detêm sempre poder. O cristianismo, através da conveniência do casamento que houve entre igreja e Estado, ajudou, por exemplo, a desenvolver o feudalismo na Europa, em conluio com os ricos, com os políticos, achatando os seres humanos, promovendo a escravidão, espoliando sonhos e esperança das pessoas. Foi ele também que patrocinou as guerras medievais, e todas feitas em nome de Deus, um movimento chamado de cruzadas. Matou povos, destruiu terras, e tudo isso tinha um objetivo: aumentar latifúndios e construir o reino dos homens, e não o reino de Deus. No final da Idade Média, o cristianismo investiu em inquisições, em genocídios, em latrocínios, na caça a todo tipo de diferença e de diferente, impondo uma fé não só à força, mas a fórceps. Queimou desafetos, esquartejou oponentes, torturou, cerceou o saber, impediu o avanço da ciência, aprisionou a literatura nos mosteiros, investiu de forma pesada, sistemática e planejada na ignorância como uma forma de domínio e de controle. Na Idade Moderna, o cristianismo e as nações católicas do velho continente invadiram terras sob o pretexto da colonização, espoliaram culturas, dilaceraram clãs, aldeias, massacraram índios, e tudo isso em nome de uma ética capitalista que lhe atribui a gestão de todas as riquezas da terra. O que mais? O cristianismo apoiou regimes fascistas na Europa, e na Europa já cristianizada, ditaduras militares nas Américas, e sempre se aliou ao que de pior existiu em termos de proposição econômica e política, e com fins escusos e visando sempre objetivos gananciosos. Hoje, no nosso tempo, o cristianismo persegue os gays, as cortomantes, os hippies, os roqueiros, os babalorixás, os espíritas, e se levanta contra tudo e contra todos, em nome de uma ortodoxia biônica, de um evangelho que não tem amor, de uma fé baseada em garganta, calcada na retórica, de uma graça que é seletiva, só alcança alguns poucos, de um sangue que parece que não lava totalmente o pecado, e de uma cruz que foi abandonada. É um Cristo esquartejado, uma igreja repartida politicamente, espalhada em milhares de denominações que não conseguem se entender nas questões mais elementares. Vem do cristianismo os maiores escândalos do nosso tempo: abusos contra crianças, pedofilia espalhada no mundo inteiro pela Igreja Católica, a política perversa, expansionista do Vaticano, os escândalos esotéricos da Igreja Protestante, sem contar em todo tipo de manipulação, de espoliação financeira que se faz hoje em nome de Deus. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: você acha que Jesus queria fazer isso? Você acha que foi isso que Jesus veio promover, e que ele morreu por uma religião que queria se tornar dona do mundo,
que se tornasse a promotora de uma história que está construída sobre sangue, mentira, abuso, descaso, opressão, manipulação. Eu queria, essa manhã, a partir dessa cenografia que Mateus nos mostra dos últimos momentos de Jesus em Jerusalém, lhe convidar para você abandonar esse sistema, porque ele não tem mais conserto. E quem sabe o Espírito de Deus essa manhã rasga o seu coração, dilata a sua consciência para que você reinicialize um processo de construção de uma espiritualidade diferente. Esse é o meu desejo, mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vivemos, Senhor, nesse tempo onde tem sido tão difícil viver a fé com honestidade, com sinceridade, com graça, com generosidade, porque nós estamos assistindo o desmonte de uma religião que se traveste de piedade e que usurpou o teu nome, distorcendo as verdades da tua palavra, da palavra encarnada, que é Jesus, o nosso Senhor, construindo um sistema calcado em tanta coisa ruim. E a história está aí para não nos deixar mentir. Distantes ficamos do teu propósito, da tua vontade, dos teus desígnios, dos teus princípios e dos teus valores. Mas essa manhã eu te peço que, expostos à luz da tua misericórdia, o teu Espírito nos acenda uma chama no coração para o louvor da tua glória, de tal forma que sejamos homens e mulheres chamados para viver nesse tempo e escrever uma nova história. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe chamar para vir para o pátio externo do Templo de Jerusalém, certamente uma das construções mais imponentes do mundo antigo, um templo que já havia sido destruído por 3 vezes, mas havia sido edificado por Herodes o Grande, uma construção nababesca com aquelas pedras brancas que você encontra naquela região da Palestina, e adornadas com ouro, uma construção tão exuberante que cerca de 1/4 da cidade era a área que aquela construção ocupava. Um lugar com milhares de pessoas trabalhando, uma grande estatal da religião. Calcula-se em torno de 7.000 levitas revezando-se em turnos ininterruptos, fazendo sacrifícios, oblações e oferecendo a Deus louvor, e mais 10.000 sacerdotes, imagina. Jericó havia se tornado uma cidade hoteleira para conseguir guardar tanta gente que se tornou funcionário do negócio da religião. Aquela era uma estrutura muito bem montada e com todo o requinte e sofisticação de crenças que vinham já há milhares de anos. Um sistema que não era só religioso, mas era também político, que tinha as instâncias de poder do sinédrio, um sistema calcado na construção de ritos, de sacrifícios, um sistema capaz de purgar consciências, um sistema capaz de se calcificar na mente, um sistema capaz de mover milhares e milhões de pessoas. Uma crença que tinha um livro sagrado, contando a história da relação do único Deus e soberano Deus, em meio a nações politeístas.
uma ética que sobreviveu ao tempo, uma vez que no mundo que Jesus encarna, existe filosofia grega, lei romana e ética judaica. É nesse cenário que Jesus está. É convivendo com essa ambiência que ele está, e esses são os seus últimos dias, porque ele diz que um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. E ele sabia que depois de tudo que tinha feito, depois de tudo que tinha dito, depois de ter entrado na cidade gerando uma expectativa de ser o Messias, mas não um Messias que vinha estabelecer um reino de consciência, mas um Messias que vinha estabelecer um reino de poderio político, bélico, de dominação e libertação. Jesus sabia que entraria em Jerusalém, mas não viveria para assistir o pôr do sol da sexta-feira. E assim foi. Mas nesse texto, algo curioso acontece. Os discípulos ficaram impressionados com a suntuosidade daquela construção. Eles ficaram impressionados com a sofisticação daquele ambiente. Eles ficaram imaginando, puxa, como seria se a gente também fosse parte desse negócio? Como seria se Jesus assumisse a reitoria desse grande templo, fosse o protagonista do judaísmo? Como seria? Imagina, com os milagres que ele faz, com as coisas que ele diz, com a capacidade que ele tem, assumindo isso aqui, isso seria 100 ou 1000 vezes mais do que hoje é. E eles olharam para aquelas pedras e ficaram completamente extasiados. Como talvez eu e você fiquemos extasiados diante da Basílica de São Pedro, ou da Catedral de Notre Dame, ou diante da Abadia de Westminster. Como nós ficamos impressionados com o poderio da religião cristã no nosso tempo, com os templos lotados, quem sabe, como aquela história que se conta da conversa do cardeal com o Papa na Idade Média, diante de uma potestade que havia se tornado o empreendimento do Vaticano. O cardeal, olhando para tudo aquilo, extasiado, o Papa disse para ele: vede, cardeal, já estamos num tempo onde não precisamos mais dizer, como disseram Pedro e João, na porta do templo, para aquele mendigo aleijado, não temos prata, nem ouro. E o cardeal disse: sim, santidade, é verdade. Também não podemos dizer em nome de Jesus: levante-se e ande. Jesus está diante desse entusiasmo infantil dos discípulos. Depois de terem andado com ele e visto coisas tão tremendas e experimentado Deus em sua essência, a despeito de prédio, a despeito de liturgia, a despeito de confissão, a despeito de sacrifício, eles viram a manifestação da glória de Deus e andaram com o Filho de Deus, mas diante da construção do sistema, da potestade espiritual da religião, ficaram atordoados. Mas Jesus colocou tudo no seu devido lugar e disse: vocês estão vendo isso? Assim como foi destruído outras vezes, e Deus não poupou, porque Ele não habita em casas feitas pela mão dos homens, assim também vai ser destruído mais uma vez. E o que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra. E de fato, alguns anos depois, precisamente no ano 70, Jerusalém foi sitiada durante as comemorações da Páscoa. E enquanto fariseus e saduceus brigavam entre si por suas questões de ordem política, religiosa,
a cidade foi invadida pelo general Tito e foi completamente destruída, e o templo não ficou pedra sobre pedra. Os utensílios foram todos saqueados e roubados, candelabros de ouro, mesas para os pães da propiciação, tudo que tinha de requinte e de riqueza foi espoliado. E o general Tito fez sacrifícios aos deuses pagãos dentro do templo e se estabeleceu a si mesmo como uma divindade e foi cultuado no lugar que eles julgavam ser santo. Hoje, se você for em Jerusalém, no lugar desse templo tem uma mesquita, o Domo da Rocha, aquela imagem muito conhecida de Jerusalém, com aquela cúpula dourada, e é uma área que está reservada para os muçulmanos. Os judeus não podem sequer entrar lá. Do templo restou apenas uma muralha, na verdade um pedaço de muro que foi deixado e que se chama Muro das Lamentações, um nome extremamente apropriado, porque eles devem, de fato, lamentar, porque não reconheceram a oportunidade da visitação de Deus. Jesus, no texto que antecede Mateus 24, olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, eu quis tanto trazer você para perto, eu quis tanto que você discernisse o dia da tua visitação, colocar você como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Jerusalém, que matas os profetas e que apedreja os que vos são enviados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, com toda a convicção da minha alma, Jesus não se preocupou em salvar o judaísmo. Jesus não se preocupou em fazer remendo no judaísmo. Jesus nunca se propôs a fazer uma asepsia, uma limpeza, uma reconfiguração nas práticas do judaísmo, porque ele sabia que aquilo era impossível de ser ressignificado. Era preciso reinicializar o sistema. Era preciso fazer algo completamente novo. Eu tenho a certeza absoluta que não há mais como salvar o cristianismo. E quero lhe dizer com toda a alegria do meu coração, que bom que não dá mais para salvar isso. Porque eu teria muita tristeza em gastar a minha vida e os últimos anos que me restam para tentar reconfigurar algo que está completamente apodrecido, porque conforme nos ensinou o nosso Senhor, não há como colocar remendo novo em vestido velho. Eu e você estamos sendo chamados para construir a igreja do século 21. Eu e você estamos sendo desafiados a ser protagonista de uma nova história. Eu e você estamos sendo chamados para ser artesãos de um novo tempo, para sermos aqueles a quem Deus vai usar para fazer algo completamente novo na sua igreja. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa: os desbravadores sempre pagam um preço mais alto. Os empreendedores sempre correm um risco maior. Mas que bom eu saber que eu posso ser parte de um grande projeto de Deus para impactar toda a terra, fazendo apenas uma pequena parte, a parte que me está reservada. O que está acontecendo está completamente fora de controle e está acontecendo em todos os lugares do mundo. Há um movimento, há algo espiritual se movendo, e aqueles que são sensíveis podem perceber e podem discernir. E olha, me lembrando aqui do físico Fritjof Capra, ponto de mutação, chega um momento em que há um ponto de mutação, há uma mudança de paradigma, há
o desenrolar de uma nova era, há o surgimento de uma nova proposição. E eu tenho certeza e convicção no meu coração de que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse momento. Eu e você somos homens e mulheres de fronteira. Nós estamos no limite. E cabe a você fazer a sua escolha. Se você vai se acomodar confortavelmente para manter o velho, ou se você vai se levantar corajosamente para construir o novo. Movimentos de restauração da fé não é uma coisa nova, pelo contrário. A história de Deus com os homens está marcada por reinicializações. Veja, desde o mundo antigo, os profetas estavam chamando a Israel para recomeçar a sua relação com Deus, porque eles haviam se extraviado. Em Jesus, isso ganha a sua forma e a sua expressão perfeita, porque ele não poupou o judaísmo da sua caducidade, da sua gangrena e da sua sepsemia, deixou morrer, desconstruiu o modelo. E nos propôs algo completamente diferente. Se você for estudar a história a partir daí, você vai ver uma série de movimentos paralelos, marginais, que surgem na história do cristianismo, sempre chamando a igreja para se encontrar com o Deus da sua salvação e voltar à essência do evangelho. Foi assim no monaquismo, foi assim com os hussitas, nos movimentos pré-reformas do reformador John Huss, foi assim na reforma protestante, com os calvinistas, com os luteranos, com os anglicanos. Sim, eles fizeram proposições de chamar a igreja a uma reinicialização, mas não foi suficiente. A reforma protestante é um catolicismo de dieta. É uma igreja que se reformou e não continuou se reformando. E depois vieram outros movimentos, os anabatistas, os puritanos, os quakers, os valdenses, o movimento pentecostal. A igreja sempre teve os seus marginais, lutando pela unidade da fé, pela justiça, pela verdade, consoante e conforme o evangelho de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que uma nova igreja está sendo tecida. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo extraordinário. E eu creio que você é um privilegiado por poder ouvir essas coisas e fazer a sua escolha. Eu creio com toda a certeza da minha alma que Deus está nos convocando para escrever uma parte importantíssima da história da fé. Porque eu não creio que a igreja que Jesus virá buscar na sua segunda vinda, no arrebatamento, seja essa igreja que está aí, prostituída, corrompida, agonizante, histérica, distante da verdade, que usa maquiagem de noiva, mas que na verdade se constitui prostituta, porque isso não tem nada a ver com o evangelho. E se você fizer uma leitura honesta da escritura, você vai chegar a essa conclusão. Eu quero essa manhã, de forma bem objetiva, lhe dizer as 5 características que eu acredito que vão marcar a igreja desse novo tempo. 5 características que eu acredito que vão determinar, que vão nos mostrar os sinais mais significativos da igreja que fará a preparação para o retorno do nosso Senhor. Eu não sei quantos anos isso vai durar. Talvez alguns séculos sejam necessários para desintoxicar aqueles que têm o coração em Deus da doença que o cristianismo se constituiu. Mas eu acredito que isso está começando e que você está sendo chamado para fazer isso. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que essa nova igreja vai ter uma nova forma de interpretar as Escrituras.
Eu fui para o seminário, passei 5 anos estudando teologia. Li os maiores comentaristas da teologia sistemática. Li parte, pelo menos, significativa das grandes obras teológicas de Agostinho, de Tomás de Aquino, de Lutero, de Calvino, dos teólogos contemporâneos como Karl Barth, Paul Tillich, dos grandes pensadores cristãos. E eu quero lhe dizer que toda produção teológica é uma produção para um tempo, para um contexto de mundo, para uma cosmovisão. E, portanto, nós ainda estamos fazendo a interpretação no século XXI com o ferramental do século XIX, na melhor das hipóteses. Essa nova igreja vai ter uma nova forma de interpretar as Escrituras, que na verdade não é nova. Ela está apenas sendo chamada à existência, porque Jesus é a única chave possível de interpretação das Escrituras. Não há outra. Nós precisamos ser uma geração que foi profetizada em Ezequiel, de que Deus escreveria as suas leis no nosso coração e na nossa consciência, e não nas páginas de um livro. A Reforma Protestante fez uma coisa extraordinária, que foi ressignificar a Escritura, quando coloca num dos seus pilares sola Escritura, só pela Escritura, porque a Escritura havia sido abandonada, mas produziu concomitantemente um fenômeno de adoração, de endeusamento e de idolatria pelo texto. Isso não é bom. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra dos homens acerca de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, mas na Bíblia tem textos que estão expirados e não cabem mais. E se você for ler a Escritura com honestidade, se você for o escritor do livro de Hebreus, ele vai lhe dizer isso, que há coisas aqui que são arquétipos, que são modelos, que são alegorias que apontavam para algo que iria se manifestar. E quando Jesus surge, João capítulo 5, ele diz: vocês não conseguem discernir, porque eu sou a palavra. Vocês examinam as Escrituras, atrás de buscar delas a vida eterna, mas são as próprias Escrituras que testificam de mim, mas vocês não conseguem discernir. Uma nova igreja precisa de uma nova forma de interpretação das Escrituras a partir de Jesus. Eu amo a Bíblia, eu amo esse livro e leio ele desde que tenho 16 anos de idade, com avidez e com afinco, mas eu amo mais o meu Senhor. A Escritura tem que caber em Jesus, e não Jesus caber na Escritura. É simples assim. E eu preciso interpretar o texto a partir daquilo que Jesus encarna e a partir daquilo que Jesus me ensina como sendo verdade absoluta de Deus. O Evangelho não é um texto, o Evangelho é uma pessoa. A palavra encarnou e andou entre nós. O texto virou uma proposição de Deus em 3D. O melhor de Deus está em Jesus. Ele disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Acredite ao menos, porque nós fazemos as mesmas coisas. Portanto, não é para ser um exumador de código que você está sendo chamado. Não é para você ser um apegado à letra, que não raras vezes mata e produz dano na mente e dureza no coração, mas para você seguir a palavra, que é Jesus. A partir de Jesus, quando eu vou para o texto, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, porque ele está no Gênesis e ele está no Apocalipse. Ele me dá a condição de entender e de interpretar tudo, de tal forma que a Escritura não me mostre um Deus bizarro, violento, perverso e belicioso no Velho Testamento, e um Deus frágil, carinhoso, amoroso e perdoador no Novo Testamento. Não. Quando Jesus se torna a minha chave de interpretação hermenêutica,
as coisas ficam no seu devido lugar. Outra coisa que eu quero lhe dizer, não é só uma nova forma de interpretar, mas também uma nova forma de ensinar. Porque o saber teológico ficou confinado na Idade Média aos mosteiros. E na Idade Moderna e agora contemporânea, a meia dúzia de iluminados. Só os sacerdotes, os padres e os pastores detêm o conhecimento e a partir dele podem manipular uma massa enorme de pessoas. Sempre achei curioso que com o advento da Reforma Protestante no século XVI, quando Lutero traduz a Bíblia para o vernáculo alemão, paralelamente Gutenberg inventou a imprensa e permitiu que milhares de Bíblias pudessem ser colocadas nas mãos das pessoas. Porque os livros eram caríssimos. Um rico podia ter no máximo 10 livros na sua casa, os pobres não sabiam ler. As escrituras estavam, quando muito, traduzidas para o latim. Senão você tinha que recorrer ao texto no original grego, o Novo Testamento, e hebraico, o Antigo Testamento. Mas quando os textos são traduzidos, quando Thomas Cranmer traduz a Bíblia para o vernáculo inglês, e as escrituras começam a se tornar acessíveis às pessoas, mentes e corações começam a ser abertos. Sim, precisamos de uma nova forma de ensinar, para abrir a vista aos cegos, para que as pessoas compreendam a profundidade e a largura e o cumprimento da mensagem, para que não sejam manipuladas, para que não sejam empurradas ao engano, para que não sejam tratadas como crianças levadas por ventos de doutrina. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que disse que o que você crê é verdade? Quem foi que lhe disse que a sua forma de interpretar é a certa? O quanto que você mergulhou nesse livro para basear as suas convicções religiosas e para dizer isso é assim e isso não é assim? O quanto? Muito provavelmente, a esmagadora maioria das pessoas alimenta uma fé que não é sua, é de outro. É de um pastor que você gosta, é de um pensador que você lê, é de um filósofo cristão que você assiste, é de um rei do púlpito que você gosta de ouvir, mas não é sua, não foi revelação de Deus ao seu coração, não foi você com o texto, conferindo como os bereanos faziam, coisa com coisa, e olha, puxa, você tem todo o ferramental para fazer isso, e essa é uma outra questão. Nós precisamos fazer uma leitura da Escritura a partir de todo o ferramental disponível nas ciências para interpretar. Deixa eu lhe dizer uma coisa que vai lhe chocar. Eu posso interpretar a Bíblia muito melhor do que o apóstolo Paulo. Não porque eu seja melhor do que Paulo, mas porque eu tenho mais ferramentas do que Paulo. Paulo não tinha o desenvolvimento das ciências literárias, da crítica, dos textos. Paulo não tinha a sociologia no estado que nós temos, a antropologia no estado que nós temos, a filosofia no estado que nós temos, a sociologia, a psicologia. Paulo não tinha todo o ferramental de produção de conteúdo e de sabedoria que se fez desde a Idade Média até os nossos dias, e eu tenho isso à minha disposição. E, portanto, o meu olhar da Escritura é muito mais amplo, a minha capacidade de entender fenômenos que no passado não se pôde entender é muito maior. Por isso estou lhe dizendo que toda teologia é uma construção temporal e humana, é o pensamento de alguém circunscrito num determinado momento. Nós, eu e você, precisamos construir a nossa teologia para esse tempo. E aqui entenda-se teologia não como estudo de Deus, porque isso é idiotice. Entenda-se teologia como a proposição do entendimento daquilo que nos é possível entender do sagrado. Não é colocar Deus no microscópio. É tentar fomentar e pensar a fé por múltiplos ângulos, porque o conhecimento não pode mais ser unidirecional. Nós estamos num mundo onde tudo é multidirecional,
O saber é multifacetado. Como é que eu quero estudar o texto, imaginando que a teologia é um saber que se destacou sobre todos os outros e não conversa com nenhum outro? Por favor, nós temos a possibilidade de ir muito mais fundo no texto e de interpretar ele com muito mais capacidade do que os nossos antepassados. E nós simplesmente negligenciamos isso e terceirizamos a interpretação, colocando muitas vezes nas mãos de lobos vorazes, que querem fazer que com a sua ignorância você se torne sempre um cativo, um escravo do sistema. Segunda coisa que eu quero lhe dizer sobre esse novo tempo, sobre o surgimento de uma nova proposta, é que eu acredito que vai haver um novo modelo estrutural e orgânico para a igreja. Olha, o que você está vendo aí vai ruir. Essas mega igrejas vão ruir. Esses grandes apóstolos, esses big shots, esses bispos, essas figuras iconoclastas, tudo isso vai ruir. O mundo empresarial já notou isso. Se a Microsoft dependesse de Bill Gates, quando ele saiu da empresa, ela teria acabado. Se a Apple dependesse de Steve Jobs, quando ele morreu, eles tinham fechado as portas. Mas eles entenderam que não podiam mais depender de pessoas, porque no mundo contemporâneo as coisas são plurais, não são mais singulares. Conselhos de administração regem empresas, profissionais multifacetados, executivos de gabarito, pessoas, cada uma com as suas potencialidades sendo usadas nos mecanismos empresariais. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, com a morte desses caciques, o cristianismo vai entrar num processo de agonia terminal. Os últimos espasmos estão sendo dados e qualquer um que leia a história pode perceber. Na Europa o cristianismo está numa falência irreversível. Eu visitei as catedrais da Europa e só tem arte e osso, não existe mais nada lá. A grande maioria dos jovens na Europa não acredita em Deus, nem acredita que Jesus é o Filho de Deus. Em mais 100 anos vai haver uma total apostasia naquele lugar. E eles exportaram missionários para o mundo inteiro. Um novo modelo de igreja. Não mais um modelo de conglomerado, não mais uma igreja que seja uma holding controlando muitas outras, mas comunidades locais. Igrejas locais, igrejas autônomas, que não precisem mais ficar respondendo para um diretório central, para um partido central, para uma agremiação central. Não, igrejas locais, igrejas autônomas, com líderes locais, com pessoas sendo fomentadas no meio da congregação, não com importação de líderes. Igrejas singulares, onde cada um vai fazer do seu jeito. Uma vai ter uma forma, outra vai ter outra. Uma vai ser num prédio, outra vai ser numa casa. Uma vai fazer uma disposição escolástica de ensino, outra vai fazer uma disposição muito mais informal, que é o que eu quero partir para fazer. Não mais esse modelo professoral, de mestre e aluno, mas um modelo interativo, onde todo mundo participa, conversa, e todo mundo faz parte daquele momento. Igrejas singulares, onde a liturgia seja a liberdade, onde a identificação seja o amor, e não a forma de arrumação, se o púlpito está do lado direito ou se o púlpito está no meio, se usa veste, se não usa veste. Não mais isso, mas uma identificação pelo caráter, pelo amor. Igrejas relevantes, sem fronteiras. Igrejas inclusivas, onde as pessoas podem entrar, não vão ser discriminadas, não vão ser julgadas, não vão ser questionadas. Onde gay pode entrar, onde gótico pode entrar, onde punk pode entrar, onde nerd pode entrar,
onde qualquer pessoa se sente bem, pode ouvir, porque em Jesus é assim, entrará e sairá e encontrará alimento. Não é isso que diz a Escritura? Por que eu e você nos constituímos a regra de medir das pessoas? Porque a igreja se tornou uma indústria de fazer boneco em série? Por que todo mundo tem que falar igual? Todo mundo tem que levantar a mão igual? Todo mundo tem que dizer aleluia igual? Igrejas que não tenham fronteiras, igrejas que sejam relevantes. Nós estamos aqui, temos que ser relevantes. Não consigo compreender uma igreja estar num bairro e não ser relevante, e não saber o que está acontecendo no bairro, não procurar as lideranças, não procurar aqueles que são necessitados, não procurar aquilo que precisa ser executado, que o poder público não está nem aí. Igrejas têm que ser relevantes, têm que ser singulares nos lugares onde elas estão plantadas, e igrejas que não sejam convencionais, que não sejam mais os edifícios com a arquitetura gótica da Idade Média. Igrejas com outros formatos, por que não? Igrejas com arquiteturas diferentes, igrejas que sejam espaços de construção, de mediação, igrejas que sejam multifacetadas, lugares da pregação, lugares de ensino, lugares de adoração, lugar de comunhão, lugar de prestação de serviços sociais solidários. Nós temos que transformar as nossas salas e o nosso espaço num lugar de serviço comunitário. Precisamos abrir as portas da igreja para a saúde, para a educação, para apoiar profissionais, para fomentar ideias, para a formação acadêmica, para a parceria com o terceiro setor. Nós temos que sair do nosso imobilismo religioso, fanático, abestado, platônico, que fica olhando para o céu, e nós temos que nos tornar uma comunidade que presta serviços relevantes para as pessoas, independente de se elas vão fazer parte do nosso clube ou não. Precisamos de uma igreja que seja um organismo e não um organograma, uma igreja plana, sem ter verticalização, sem ter cargo, sem ter politicagem eclesiástica, sem ter mando, sem ser igreja feudal, de famílias que mandam, nem que privilegiam aqueles que dão um dízimo e uma oferta maior, e se tornam donos da igreja e donos do pastor. Chega disso! Precisamos construir comunidades que sejam multifacetadas, que possam pregar todo o conselho de Deus e que possam também fazer tudo aquilo que precisa ser realizado. Uma igreja mergulhada no mundo, e por isso eu creio tanto em pequenos grupos, grupos informais, grupos nas casas, grupos que se fazem na empresa, grupos que se constituem até no espaço de reunião, porque esses pequenos grupos são lugares de fomento. É como um vírus, e aquilo sai e vai infectando todo mundo, aquilo vai espalhando e vai mudando a cabeça de todo mundo. Igrejas que se constituam a partir de pequenos grupos, com líderes, cuidando de pessoas, ensinando pessoas, acolhendo pessoas, sai essa centralização do pastor, essa hegemonia do sacerdote, esse domínio que ele acaba tendo, descentraliza vários pastores, vários líderes, uma igreja que possa se constituir num grande centro de formação, de capacitação, de solidariedade, de amor, de graça e de misericórdia. Terceira coisa que eu acredito que vai surgir nesse novo tempo é uma nova consciência individual, é a mente ser aberta. Não é mais você ser manipulado, não é mais o que Paul Tillich disse, não é mais o que Karl Barth disse, não é mais o que A.W. Tozer disse, não é mais o que Bultmann disse, não é mais o que Bonhoeffer disse, não é mais o que Lutero, ou Calvino, ou Zwinglio, ou Tomás de Aquino, ou Agostinho disse. Agora é o que você vai ter e vai carregar na sua consciência e no seu coração. É gente que assume responsabilidade, é gente que diz: esse é o meu ponto de vista, é isso que Deus tem me ensinado. Mas não é nova consciência religiosa apenas, é uma nova consciência para a vida. Porque aquele que tem a mente de Cristo, obviamente tem um olhar completamente diferente da vida. Obviamente ele tem a capacidade de discernir, de entender todas as coisas. Uma nova consciência social, pessoas envolvidas com políticas públicas. Está aí o aborto para ser discutido, está aí a legalização da maconha para ser discutida.
Quem é que da igreja está envolvido com isso? Quem é que está lá influenciando o pensamento dessas pessoas? Quem é que está lá em condições de participar e de trazer contribuições significativas que não sejam crenças de gueto, ortodoxia boba, daquilo que se quer fazer, mas que não se pode fazer? Quem está lá discutindo? Nós não estamos. Uma nova consciência social, vamos fazer arte, vamos influenciar a cultura. Por que nós não estamos fazendo isso? Na Idade Média, as grandes produções artísticas, as grandes produções musicais eram influenciadas por cristãos. Por que se perdeu isso? Por que nós não somos protagonistas? Porque nós vemos o fenômeno do mundo gospel. São boas músicas, boas melodias, apesar de que a maioria das letras são um lixo. A motivação de artista, de fazer as coisas para ganhar dinheiro, é horrível. Mas veja que eles abriram um mercado. Abriram um mercado tão poderoso que gente que era do mundo secular se converteu para virar artista gospel. Por que a igreja não é protagonista? Porque ela não tem uma consciência individual. Porque se tivesse, ela estava movendo as esferas sociais. Por que a igreja não se envolve com a política? Por que nós não estamos envolvidos com política? Você fica reclamando da bandalheira que está aí, isso é culpa sua. Me desculpe, você é culpado disso. Você lembra que você votou para deputado federal, estadual na última eleição? Provavelmente você não lembra. Provavelmente alguém te deu um santinho, você votou no amigo do amigo do amigo, você votou em alguém que é ligado talvez ao partido que você carrega a sua ideologia, mas você não analisou aquele candidato, você não procurou ver a história daquele candidato, você não viu o compromisso daquele candidato com questões éticas centrais, com valores que são inegociáveis. Você foi lá e votou. Você votou inclusive porque você é obrigado. Porque talvez se não fosse obrigado, você nem votasse, porque você dizia, eu não acredito no sistema. Olha, se você não acredita no sistema e você não se envolve para mudá-lo, uma nova consciência política, gente engajada, gente que vai para os sindicatos, gente que se torna membro de partido, gente que entra no terceiro setor, a igreja tem que ir para esses lugares, você tem que participar disso, você tem que estar lá envolvido com isso, você é uma possibilidade de luz nesses ambientes de trevas. Se você não estiver lá, ninguém vai falar absolutamente nada. Se você estiver, já é uma possibilidade de mudança. Uma nova consciência econômica. Novos empresários. Empresários que sejam discípulos do reino, que remunerem melhor as pessoas, que sejam menos gananciosos, que possam fazer programas de distribuição de resultados que sejam significativos. Empresas solidárias. Empresas não só preocupadas com o ecossistema, mas preocupadas com as pessoas. Empresas que estão preocupadas em não poluir, mas também estão preocupadas em ir ajudar a casa do cara que está derrubada, que está na beira do morro, que está na beira do barranco que vai cair. Uma nova consciência econômica. Pessoas que fazem aquilo que foram chamadas para fazer com excelência, fazem o melhor. Não fazem por causa do salário. Fazem porque Paulo disse, se você trabalha, trabalhe como se fosse para o Senhor. Que você se destaque no que você faz e as pessoas digam, puxa, o fulano se destaca em tudo que ele faz. Qual é o segredo do seu sucesso? É que você formou-se em Harvard? É você que formou-se no MIT? É que você se formou na FGV? Não, o segredo do meu sucesso é que me formei sim, num lugar bom. Mas o segredo do meu sucesso é que tudo que eu faço para Deus, eu faço o melhor. Eu faço com o objetivo de servir e atender as pessoas. Porque eu carrego essa consciência, está inculcada em mim. Gente com uma nova consciência ecológica. Nós não estamos nem aí, mas os recursos são escassos, o planeta está entrando em processo de falência. Nós já vimos aí o que a falta de água pode produzir. Nós vivemos num país com uma rede hídrica extraordinária, estamos mergulhados em crises energéticas. Os recursos são escassos, a igreja precisa sentar para discutir essas coisas, uma nova consciência individual. A água que você gasta lavando o seu carro vai faltar para alguém, para beber. O cara lá no sertão está morrendo de sede, enquanto você abre a torneira para escovar os dentes e deixa ela ligada. Nova consciência ecológica. Nós temos que discutir essas coisas, temos que ser protagonistas dessas coisas, temos que estar no meio de tudo que se fomentar nessa área. Uma nova consciência
individual e também uma nova consciência religiosa, sim. Gente de diálogo, gente de perdão, gente de misericórdia, gente pacificada, gente capaz de sentar numa mesa com os diferentes, gente capaz de promover o encontro, gente capaz de aproximar e não de ser refratário, gente capaz de incluir, não de julgar, de cercear, de amputar, de fechar as portas para o reino de Deus, e nem ele entra, e nem ninguém pode entrar, porque ele é o cartório do céu na terra. O sangue de Jesus é só para aqueles que pensam e que agem igual a Ele. Não, uma nova consciência, entendendo que a obra é de Deus e que é o Espírito de Deus que convence as pessoas. Amém, gente? Quarto lugar, uma nova espiritualidade. Uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que resgate os valores fundamentais da fé. Eu pergunto às pessoas sobre os princípios elementares da fé, ninguém sabe me responder. Eu pergunto às pessoas as questões mais essenciais da vida com Deus, não sabem me responder, e dizem, eu amo Jesus de todo o meu coração, e dizem, eu entreguei a minha vida a Jesus. Como você entregou a sua vida a Jesus? Você é um irresponsável, você não sabe de nada, você nunca leu nem o Novo Testamento, você não conhece nenhum dos valores elementares da fé. Eu imagino com 30 anos de profissão, me sentando na frente do presidente de uma empresa, de empresas enormes, que são as empresas que a minha companhia atende, e o cara me fazer 3 ou 4 perguntas e eu não saber responder, e ele vai dizer, você é um irresponsável, quem é que contratou você? Você é um louco, você não sabe nada de informática, você não sabe nada de tecnologia, você não sabe nada de negócio, você não entende nada de supply chain, você veio aqui fazer o quê, meu amigo? Você é um completo despreparado. Mas nós achamos que podemos nos relacionar com Deus, que podemos viver uma vida conforme o coração de Deus, sem saber absolutamente nada de absolutamente nada. Qual foi a última vez que você fez um investimento na sua espiritualidade? Você investiu na sua pós, você investiu no seu MBA, você investiu no seu inglês, tem gente que já está partindo para o segundo idioma, tem gente que está falando em aprender chinês, porque a China vai dominar o mundo, tem gente que se capacitou, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado. Qual foi o investimento que você fez na sua espiritualidade? Tempo de oração, de ensino, de se abrir para as verdades de Deus, de participar de pequenos cursos, de reuniões de doutrina, de assistir mensagens que sejam relevantes. Qual foi o investimento que você fez? Sistematizado, concreto, consistente, regular que você fez. Por favor, meu irmão, por favor. Se você não consegue nem me convencer, como é que você vai convencer a Deus? De você ter se tornado esse bonequinho que anda na coleira de um pastor, de um padre, de um big shot desse, um coronel da fé, e você andar escravizado, acreditando em tudo que ele fala e fazendo tudo que ele diz, e depois ficando neurótico, porque o que eu mais atendo é gente neurótica, é gente maluca, é gente que endoidou, é gente que surtou, é gente que está no limite da psique explodir, porque está tentando se submeter ao absurdo. Uma nova espiritualidade, que resgate os valores que são fundamentais à fé, que celebre os ritos e as tradições com desdobramentos para a vida. O cara vem aqui, toma a ceia, bota o pão, bota o vinho, volta para o lugar, faz uma oração e vai embora. E é isso. Santa Ceia para você é isso. Não é apenas um memorial que lhe desafia a ser alimento, a ser pão, a ser a alegria do vinho e misericórdia na vida dos outros, e de você pôr uma mesa para os outros, e você ser solidário com os outros. É isso que os sacramentos representam para você. Por favor, uma espiritualidade que materialize as coisas, uma espiritualidade que torne o seu coração o desdobramento da sua vida, que faça com que aquilo que você crê seja aquilo que você faz, e não que você se torne um personagem da igreja, um sujeito que bota uma capa e uma máscara, entra, assiste o culto, depois tira e vai embora, e vai viver a vida do jeito que quer, e não influencia ninguém, porque a sua vida talvez não inspire ninguém, porque talvez as suas convicções sejam apenas teorias teológicas, filosóficas, mas que não tem qualquer desdobramento e implicação para a vida, uma nova espiritualidade. Eu fico triste quando eu vejo, a gente chega aqui cedo, vai começar o momento de adoração, foi tão bom o louvor hoje, Rômulo e o time da música têm feito um trabalho bacana, a gente olha para trás, não tem quase ninguém.
Sabe por quê? Porque vocês acham que o importante é a minha pregação, ou a pregação de outro que vem aqui, que você acha que a palavra é o que é o mais importante. Engano seu. A palavra é importante, tanto quanto a adoração é importante, tanto quanto a comunhão é importante, tanto quanto o partir do pão é importante, tanto quanto a oração é importante, porque o mais importante do momento de encontro é todo o momento do encontro. Como a oferta é importante. E você perde a oportunidade de, como família, nós nos ajuntarmos e celebrarmos a Deus, adorarmos a Deus, porque você não consegue se acordar um pouquinho mais cedo para chegar na hora. Que você não dá valor, não dá importância a esse momento, sabe por quê? Porque a adoração para você não é uma coisa importante. Uma nova espiritualidade, gente que desenvolve uma fé que entra nos ambientes escuros da alma, gente de oração, gente de quebrantamento, chama as pessoas para orar, ninguém quer orar, chama as pessoas para qualquer programa que envolva oração, ninguém quer se envolver, porque também os programas de oração sempre são os mais bizarros e os mais enfadonhos possíveis, porque você bota para orar gente que não sabe orar, que nunca orou na vida, que não se derrama, não se quebranta, não tem nem propósito, nem motivo para orar, porque as únicas coisas que ele entende de oração é pedir, me dá, resolve, desembaraça, abre as portas, rompe, eu determino. Essa é a linguagem de oração que os crentes conhecem. Ninguém vê oração como relacionamento, como terapêutica de Deus, como alguém que vai para o divã com o psicanalista, mas nunca foi para o divã de Deus. Vai para o divã de Deus, meu irmão. Pegue os salmos, veja o que é que os salmistas fizeram. Não tinha psicanálise naquela época, nem tinha Freud, não. A psicanálise deles era se ajoelhar diante do Eterno e abrir o coração. Uma espiritualidade que desenvolva esse lado da mística, sim, do êxtase, sim, por que não? Uma coisa são as ações esotéricas e as ações do fanatismo, do desequilíbrio emocional, da catarse, que é fomentada e produzida propositalmente, porque a igreja gosta de pirotecnia. Você vai num culto que o cara cai no chão, o outro treme, o outro está batendo asa feito borboleta, o outro está dando gaitada, você diz, rapaz, Deus está aqui. Se eu entrar num lugar desse e olhar, eu dizer, rapaz, tem um espírito de porco aqui, ó, é uma anarquia sem fim. Mas crente adora coisa sobrenatural. Crente adora manifestações histéricas, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele êxtase que você fica absorto na presença de Deus. Eu estou falando de uma espiritualidade mística que lhe permita ver o sagrado nas coisas. Gente que tem um olhar muito mais profundo, que consegue discernir, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não é ouvir profeta não, que se tornou cartomante de crente. Não é ouvir profeta não, que se tornou mesa de búzios e de carta de crente. É ouvir o Espírito de Deus falando com você. E para isso precisa de treino, meu irmão. Você precisa se trancar no seu quarto, precisa começar a ter experiências de buscar a Deus e ouvir a voz do Senhor, uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que faça a adoção de ações solidárias. Uma espiritualidade que se concretize. Não consigo entender o cara que diz que ama a Deus e não ama o outro. O cara que serve a Deus e não serve o outro. O cara que percebe a Deus que está no céu, não percebe o outro, está na porta da sua casa, morrendo de fome. Uma espiritualidade que lhe leve a fazer o que Jesus fez. Quando os discípulos de João Batista viram o que estava acontecendo, o próprio João disse, vão lá e perguntem a ele se ele é o Messias. E os discípulos foram. Quando chegaram lá, Jesus disse, vai dizer a João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os endemoniados estão sendo libertos e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Sabe o que Jesus disse? Vá lá e diga que existe um equilíbrio entre ações espirituais e ações existenciais, entre a fé que cura e liberta e a fé que se torna solidária e que se materializa no cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com o estrangeiro, com o excluído, com o diferente, com aquele que está marginalizado e apartado de tudo. Essa é a espiritualidade de Jesus, não é a espiritualidade da igreja, porque a igreja se tranca em 4 paredes e fica fazendo vigília de oração até o raiar do dia, mas saindo, encontra o faminto na porta e não lhe dá R$1 para comprar um pedaço de pão. Em último lugar,
uma nova forma de comunicar a verdade. Essa igreja vai ter uma nova forma de comunicar a verdade. E tem que ser. Meu irmão, veja o que está disponível nos nossos dias. Eu não preciso pegar um avião para ir para a África falar a respeito de Jesus. Eu consigo falar a respeito de Jesus sem sair de casa. Eu coloco um vídeo no YouTube, alcanço gente no mundo inteiro. Eu coloco um texto meu num blog, alcanço gente do mundo inteiro. Então, eu não consigo entender uma igreja que não está disposta a anunciar, a levar a mensagem, utilizando todas as mídias que estão disponíveis. Puxa, e como nós temos facilidade em nosso tempo. Puxa, e como nós temos alternativas e possibilidades em nosso tempo. Para levar a mensagem, para compartilhar a mensagem. Pastor, mas eu não sei pregar. Compartilhe a mensagem de alguém. Coloque no WhatsApp, coloque na sua rede social, coloque no seu blog, imprima, coloque na sua mesa, mande por e-mail. Tem tantas formas de nós alcançarmos as pessoas. Paulo escrevia uma carta de próprio punho. Provavelmente Paulo tinha enfermidade na vista, por fim ele estava quase cego, ele não conseguia mais escrever, alguém escrevia por ele, ditando, e a pessoa escrevendo. Aquela carta era levada para as igrejas, passava às vezes 3, 4 meses para chegar. Depois que chegava, era lida, e depois que era lida, era distribuída pelas muitas igrejas, como foi o caso da Galácia, e em cada igreja daquela passava tempos e tempos para aquela carta chegar. Você pode fazer chegar hoje em questão de segundos. Os conteúdos mais diversos que podem alcançar pessoas, mudar a vida de pessoas, mudar as famílias das pessoas, mudar a forma de trabalho da pessoa, de ensinar os filhos, coisas extraordinárias, mas a gente não quer dar um clique para ajudar na tarefa de anúncio da salvação. Por favor, meu irmão, você é responsável. Você é responsável de alcançar o seu vizinho. Você é responsável pelo menos de alcançar a sua família. Você é responsável, pelo menos, de alcançar os da sua casa. E o que é que você tem feito? Pastor, mas eu não sei escrever, então pegue o texto de quem escreve. Mas eu não sei falar, então pegue alguém que fale. Faça alguma coisa. Se movimente, porque há tanto recurso disponível. Vamos produzir novas coisas, vamos produzir uma nova música. Vamos produzir novas artes, vamos criar uma nova dança. Vamos criar novas pinturas, vamos criar coisas que as pessoas, quando olharem, digam: puxa, isso aqui tem a ver com o Evangelho. Assim como outros criaram movimentos, Ariano Suassuna criou o movimento armorial, que significava uma nova forma de você ressignificar e reinterpretar a cultura, de guardar os valores que eram mais intrínsecos à nossa cultura, para que a influência dos Estados Unidos e de outras culturas da Europa acabassem poluindo e esmagando a nossa cultura. Vamos criar um movimento, uma nova cultura, uma cultura do Evangelho. Vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer livros diferentes, vamos influenciar as pessoas. Puxa, há muito o que fazer. E você está sendo chamado para ser protagonista desse tempo. Você está sendo chamado para construir essa nova igreja. Você está sendo chamado e você é privilegiado de viver nesse tempo. Por favor, não deixe que essa geração passe e você não faça absolutamente nada, e você não se comprometa com nada, e você não se aprofunde em nada, você não tome parte em nada. Porque certamente os que se envolverem, os que se comprometerem, os que se dispuserem vão experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: eu tenho uma admiração muito grande pelos exploradores, pelos colonizadores, por aqueles que se lançaram a fazer coisas que ninguém ainda fez. Eu não tenho apreciação pela intenção da colonização de alguns países, como por exemplo Portugal, que veio para o Brasil apenas com intuito de espoliar, apenas com o intuito de roubar, apenas com o intuito de explorar. Mas eu tenho reverência, por exemplo, pelos ingleses que foram para a América do Norte para construir um novo país, uma nova Inglaterra. E talvez por isso, e por esse desejo, e por esse fomento, a América do Norte seja o que é, e a América do Sul, que foi explorada e espoliada, também seja o que é.
Eu tenho muita admiração por aqueles que se foram lançados no espaço, para conquistas, para os homens que quiseram botar o pé na lua, porque eles queriam fazer uma coisa diferente. Eu tenho admiração por aqueles que vieram das caravelas e não sabiam nem onde é que iam chegar. Eu tenho uma admiração por Colombo, que saiu sem saber se ia chegar. E agora existem pessoas que estão se dispondo a explorar Marte. E não sei se você sabe, mas é uma jornada só de ida. Não tem como voltar. A pessoa vai e vai para o que der e vier, porque não tem mais como voltar, vai morrer lá. Mas é gente que quer explorar, é gente que quer escrever uma parte da história, é gente que cansou da rotina, é gente que quer fazer algo novo. Você não precisa ir para Marte, nem para a Lua, nem eu estou lhe desafiando a pegar uma embarcação e fazer como aquela família Schumann, né, que roda o mundo inteiro num iate. Não estou falando isso. Mas eu estou lhe convidando, e eu estou desafiando essa comunidade a ser o protagonista de um novo tempo, junto com muitos outros, porque nós não somos os únicos. Há muitos outros em todos os lugares que estão entendendo as mesmas coisas. E essa mensagem de hoje é para desafiar você. Esses são os pontos que eu entendo que serão colunas da construção de uma nova igreja. Existem outros, mas esses são os que eu estou discernindo nesse momento. E eu queria repartir com você, e minha oração é que você seja abençoado essa manhã, você seja motivado, você seja desafiado. E você que está me ouvindo aí, onde quer que você esteja, mesmo que seja só um casal agora ouvindo essa mensagem, chorando diante de Deus, acredite, é possível você começar uma comunidade na sua casa, na simplicidade da sua fé, e Deus fazer com que isso se torne uma árvore frutífera para abençoar pessoas, povos, línguas e nações. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.